Existe uma frase muito famosa no mundo do metal que diz que Dave Mustaine passou mais de 40 anos tentando provar para o Metallica que eles cometeram um erro. E talvez tenha um pouco de verdade nisso. Porque quando você olha para a história de Dave Mustaine, percebe que ela parece mais um roteiro de filme do que uma trajetória de um músico comum. Drogas, álcool, prisões, brigas, bebidas, demissões, processos, declarações públicas controversas, teoria da conspiração, conflitos públicos com antigos colegas, mudança radical de personalidade e mesmo depois de tudo isso, ele ainda conseguiu construir uma das maiores bandas de metal da história. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Muitas das maiores dificuldades que Dave enfrentou não vieram da indústria musical, nem da imprensa, nem dos fãs. Vieram da sua própria cabeça. Porque durante décadas, parece que o Dave Mustaine provavelmente foi o seu maior inimigo. Antes mesmo do Megadeth existir, Dave já havia conquistado uma fama de ser uma pessoa extremamente difícil de lidar. Quando o guitarrista entrou para o Metallica em 1982, ele era considerado um guitarrista brilhante. Seus riffs ajudaram a moldar o som inicial da banda, e diversas composições criadas naquela época acabariam aparecendo em músicas clássicas do Metallica anos depois. O problema era que seu comportamento era tão explosivo quanto seu talento. Relatos da época descrevem um músico constantemente envolvido com álcool, confrontos físicos. O próprio Mustaine admitiu inúmeras vezes que naquela fase, agressivo e imprevisível, frequentemente passava dos seus limites. A situação se tornou tão insustentável que em abril de 83, durante uma viagem que foi gravar o primeiro álbum do Metallica, ele foi demitido da banda. A justificativa era abuso de substâncias, conflitos constantes com os outros integrantes. O mais impressionante é que essa demissão aconteceria apenas alguns meses do lançamento de Kill 'Em All. Ou seja, Dave Mustaine assistiria de longe o nascimento de uma das maiores bandas da história e ele nunca esqueceria disso. E é sério, ele nunca se esqueceria disso. Nunca. A viagem de ônibus que levou o Dave Mustaine de volta para casa após sua demissão se tornou uma das histórias mais famosas do metal. Segundo o próprio músico, ele passou seu trajeto inteiro tomado por um único sentimento: o ódio. Uma raiva tão grande que ele decidiu criar uma banda mais rápida, mais pesada e mais técnica do que o Metallica. E dessa obsessão que nasceu o Megadeth. Ele literalmente foi um meme do Bender, mano. Bom, eu vou fazer meu próprio parque temático com jogos e prostitutas. O problema é que a personalidade que ajudou a construir a banda também começou a destruí-la. Nos primeiros anos do Megadeth, a situação era caótica, as drogas estavam em toda parte, e o álcool também. O Dave parecia que era incapaz de manter relacionamentos estáveis com qualquer integrante da banda. Durante os anos 80, o consumo de drogas dentro do Megadeth atingiu níveis absurdos. O próprio Dave Mustaine declarou em entrevistas que houve períodos em que praticamente todos os integrantes da banda estavam afundados em diferentes substâncias. O resultado era meio que previsível, né? Ele foi preso, depois teve internações, cancelamentos, demissões e recaídas. Em determinado momento, Dave Mustaine chegou a ser preso por dirigir embriagado e também enfrentou diversos problemas relacionados a abuso de substâncias. O mais impressionante é que mesmo em meio ao caos, o Megadeth produziu alguns dos álbuns mais importantes da história do thrash metal. Enquanto sua vida pessoal desmoronava, discos como Peace Seals e Rust in Peace transformavam a banda em uma potência mundial. E era como se o talento dele crescesse na mesma velocidade que sua autodestruição se avançava. Existe uma polêmica que acompanha Dave Mustaine há mais de 4 décadas e ela se chama Metallica. Durante anos, praticamente qualquer entrevista que o Dave dava acabava voltando pro mesmo assunto insuportável: o Metallica. Os riffs que ele criou, a demissão, o sucesso de James e Lars, as músicas que ele acreditava ter influenciado, as mágoas que nunca desapareceram completamente. Alguns períodos a relação parecia melhorar e outros voltava a piorar. O documentário Some Kind of Monster mostrou o encontro emocional entre Dave e o Lars e revelou algo que muitos fãs suspeitavam. Por trás de toda a raiva existia ainda uma ferida aberta. Uma ferida que décadas depois continuava influenciando a sua vida.
Existe uma piada muito antiga entre fãs de metal que ela diz que existe duas categorias de músicos, os que já brigaram com o Dave Mustaine e os que ainda vão brigar. Mas essa frase tem um motivo para ter nascido. Ao longo de sua carreira, Dave acumulou muitos conflitos com empresários, jornalistas, músicos e principalmente com ex-integrantes do Megadeth. E por conta disso tudo, a fama de controlador dele cresceu muito. Muitos fãs passaram a enxergar o Megadeth menos como uma banda e mais como uma extensão da personalidade difícil de lidar do Dave Mustaine. Tanto a rotatividade de integrantes se tornou uma característica quase tão famosa quanto a própria banda. Se as polêmicas dos anos 80 e 90 estavam ligadas principalmente com drogas e comportamento agressivo, dos anos 2000 a 2010 passaram a se envolver em política. Dave começou a fazer declarações públicas sobre temas políticos americanos e frequentemente se aproximou em posições conservadoras. Em alguns momentos, apoiou teorias relacionadas ao movimento Britain, que questionava falsamente o local de nascimento do ex-presidente Barack Obama. E também participou de programas e círculos associados a figuras controversas da mídia política americana, incluindo pessoas ligadas a universos conspiracionistas. Essas declarações dividiam profundamente os fãs. Enquanto alguns defendiam o direito de se expressar suas opiniões políticas, outros acreditavam que ele estava se afastando da realidade e mergulhando em discursos cada vez mais radicais. Foi uma nova fase de controvérsias para um artista que parecia ser incapaz de passar muito tempo longe delas. Talvez a mudança mais inesperada da vida de Dave Mustaine tenha sido sua aproximação com o cristianismo. Após décadas de excessos, vícios, destruição pessoal, ele passou por uma transformação espiritual e alterou significativamente sua forma de chegar ao mundo. O problema é que essa mudança também trouxe novas polêmicas. Parte dos fãs antigos estranhou ver o mesmo músico que havia escrito algumas das letras mais agressivas do thrash metal agora falando abertamente sobre fé e religião. Outros enxergavam até uma maturidade, mas também tinha aquele lado que falava que era hipocrisia. Mas independentemente da opinião de cada um, era evidente que Dave já não era o mesmo homem dos anos 80. Em 2020, Dave Mustaine se livrou de um câncer da garganta, diagnosticado em março de 2019. Por mais que ele tenha passado por todo esse problema da vida toda dele, ninguém é indestrutível, né? Porém, ele mostrou uma grande força em lutar contra o próprio câncer e vencê-lo. E muita gente torcia por ele melhorar, e que bom que ele melhorou e segue firme aí. Após 40 anos de carreira, Dave Mustaine anuncia sua aposentadoria e lança seu último álbum, já intitulado como Megadeth, foi lançado em janeiro de 2026. Então, o último álbum do Dave Mustaine foi lançado agora. E pasmem, a última faixa, a faixa bônus, se chama Ride the Lightning. Pra quem não manja de metal, Ride the Lightning é o segundo álbum de estúdio do Metallica. E Dave Mustaine sempre disse que tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro álbum do Metallica tem faixas, foi ele que escreveu. Então ele fez essa faixa bônus aí pra anunciar que ele vai se aposentar. E mais do que merecido, né? O cara passou por tudo aqui, como a gente viu nesse vídeo. Ele, mais do que ninguém, merece um descanso. Por mais que ele seja um cara extremamente difícil de lidar, como todo mundo diz, extremamente doido da cabeça, ele é um dos caras mais importantes pela história do metal. É um exemplo de dar a volta por cima, porque ele simplesmente foi demitido de uma das maiores bandas da história e sozinho ele conseguiu montar uma outra banda que foi tão grande quanto a outra banda. Então, Dave Mustaine merece todo o nosso apoio e todo o nosso respeito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, compartilha pros seus amigos, se inscreva nesse canal aqui que vai ter muito mais vídeo como esse. Comenta aí o próximo artista que você quer que a gente traga pra esse quadro. E é isso. Obrigado. Abraço do cara do Mosh. Tchau!